obviamente, pelo conhecimento que temos, ainda não há notícia de que algum empreendedor tenha já requerido, enfim, em todos os estados do Brasil. Pelo menos nós somos do Paraná e lá em Foz do Iguaçu, que é a cidade que tem sido mais pesquisada, ainda não há um fato concreto. Queria saber se o senhor entende que há alguma coisa ainda pendente ou não. Não, a legislação está posta, nós trabalhamos com a legislação, em cima da legislação eu sei que existem algumas sugestões ou questionamentos por parte dos empreendedores, tá? Mas a legislação hoje ela está posta, ela permite que se trabalhe em cima da legislação posta, não há nenhum impedimento nesse sentido. A questão do sistema também foi bem desenvolvida, cumprimos o cronograma estabelecido junto ao SERPRO, já está disponível a integração dos sistemas com a empresa, que era um entrave para viabilizar, está concluído também. Nós temos no Rio Grande do Sul, eu particularmente conheço pelo menos 2 casos de já terem entregue os processos para formalização dos empreendimentos. Então, de nossa parte, não há hoje nenhum impedimento que se faça. Assim, quando os municípios legislaram a respeito das lojas francas, obviamente a expectativa era que o empresário local pudesse ou migrar para nova atividade ou diversificar. O aplicativo do SERPRO, por exemplo, estabeleceu um preço mínimo para 1.500 transações já próximo a R$4.000. Nós perguntamos se não seria possível a Receita gestionar junto ao SERPRO, talvez criar num primeiro momento uma faixa inferior aí para 750 transações, para diminuir o custo fixo dessa loja, né? Só com o software, o ERP que vai fazer a gestão mais a locação do SERPRO já vai dar um custo inicial de R$10.000. Presume-se que uma loja dessa vai ter um custo fixo de R$300.000. Ou seja, então, para o pequeno empreendimento, realmente é o que assustou todo mundo. E nós somos de cidades pequenas, né? Gostaríamos que também os empresários locais conseguissem empreender na atividade. Há a possibilidade da Receita gestionar junto ao SERPRO a criação de uma faixa inferior nesse primeiro momento? Eu acredito até que a oportunidade seja hoje de vocês questionarem diretamente o SERPRO. Há uma representação do SERPRO aqui que vai explicar esta questão, justamente vai tratar da questão do sistema, que é uma questão do SERPRO. Eles têm uma política comercial e de custos estabelecidas, né, sobre o qual a Receita pode no máximo sugerir, mas tem pouca autonomia aqui de decidir sobre a política comercial deles, mas até eu acredito que esse evento seja até o momento de levantar essa questão, porque o SERPRO estará presente aqui e pode até explicar como se chegou a essa formulação desse custo, né? Acho que esse é um evento interessante para fazermos isso. Uma das dúvidas principais aí que os contadores, os empreendedores estão tendo é em relação à tributação do PIS/COFINS, né? Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco se o faturamento, a incidência sobre o faturamento, sobre a folha de pagamento, ela vai efetivamente ocorrer, porque há uma dúvida se ela incide ou não, né? Eu sei que tem o decreto que regula os COFINS, ele isenta do comprador estrangeiro. Enfim, esse é um tema que tem nos perguntado bastante no nosso site. Não há uma regra específica para PIS/COFINS em relação à loja franca nesse momento, né? Então, ele segue a regra geral, que inclusive em relação ao PIS/COFINS há toda uma questão de uma judicialização em andamento sobre composição de base de cálculo, né? Mas afinal, ele segue uma regra geral, né? Aplica-se as mesmas regras de uma outra operação para o PIS/COFINS. Estamos tratando no âmbito da Receita Federal, há uma sugestão inclusive de simplificação em relação ao PIS e ao COFINS para o próximo ano, né? Mas hoje não há um tratamento diferenciado, regra específica por ser loja franca excetua ou não da tributação. Então incide, faz a incidência normal. Outra dúvida, a loja franca ela não é alfandegada, e aí eu pergunto em relação à ADI, enfim, os recintos, se a Receita vai indicar os recintos nas cidades gêmeas que poderão receber a mercadoria no regime.
Os estabelecimentos, eles são autorizados, tanto de depósito como a que vai comercializar, são autorizados por um ato declaratório da Receita. Esses estabelecimentos estão autorizados a esse regime que é de controle aduaneiro, não necessariamente alfandegados, não são alfandegados, mas são regimes autorizados a operar no modelo de controle aduaneiro previsto na norma. E só esses estabelecimentos poderão operar dentro do regime de loja franca. Então tem todo um processo, há uma autorização por ato declaratório que diz que aquele local, aquela delimitação física do estabelecimento e aquele depósito, que pode ser contíguo ou não a loja que comercializa, ela vai estar autorizada a funcionar ali naquele local. E volto a dizer, sobre controle aduaneiro. Então a Receita Federal, inclusive a norma prevê que a Receita Federal pode diligenciar, pode atuar dentro do estabelecimento. Essa é a regra. Em relação ao software de gestão, o ERP das empresas, né? A notícia é que a Receita Federal ela não vai homologar esse software. Ou seja, então o fabricante, né, através que é o fornecedor do lojista, vai ter que desenvolvê-lo e atender às exigências da Receita e que se comunique também, forneça os dados ao aplicativo do CERP. Então, é verdade que a Receita não vai homologar esse software, enfim, como que isso irá ocorrer, porque é um produto novo. Também não temos notícia que talvez a da Free, alguma empresa que já atua no ramo, tenha o sistema, mas para o empresário que está interessado em empreender, ele está tendo dificuldade de encontrar alguém que já disponibilize esse sistema. O que a Receita homologou é o sistema que recepciona as informações e integra essas informações recebidas com os nossos sistemas. A perna interna do CERP para a Receita foi homologada porque é um sistema interno. Os sistemas das empresas, que podem ser variados, cada uma pode adotar o seu, e a ideia foi aqui que quem tem já esse sistema, ele não precisa de um sistema novo, ele vai fazer eventualmente adaptação para melhorar os custos. Essa homologação não é da Receita. Então, junto ao CERPRO vai ter que ser verificado que todas as informações previstas no nosso sistema sejam recepcionadas adequadamente. Então, o CERPRO vai dizer, olha, está funcionando ou não, mas nós não homologamos os sistemas das empresas. Esse é um sistema interno das empresas. Será uma loja que terá que ter uma gestão perfeita do seu estoque, né? Tanto é que há a previsão de que a cada trimestre tenha que se gerar o inventário do estoque e, se houver a quebra desse controle, o pagamento, né, dos impostos que estão suspensos. O senhor entende que a Receita terá condições de efetivamente fiscalizar isso trimestralmente? E qual é a recomendação que o senhor daria? A apuração trimestral é mais para facilitar, talvez, a vida do próprio empresário. Veja bem, a legislação aduaneira prevê que, no caso de avaria comprovada, elide o pagamento dos impostos. Então, assim, a manutenção de um controle de estoque eficiente, com a verificação física periódica, evita que posteriormente o empresário possa ser autuado por não ter o controle, não ter a comprovação das avarias. Porque isso, a legislação está posta, ela exige que, olha, a avaria comprovada. Então não é perdas não documentadas, não é mercadoria desaparecida que vai elidir o pagamento de impostos. Então, essa questão do trimestral não é que nós vamos fiscalizar trimestralmente, mas isso vai facilitar o acompanhamento e vai evitar futuras autuações. Essa é a lógica do modelo. Essa recente alteração dos produtos aí relacionados no dumping, que está sendo um pouco polemizado, enfim, o senhor acredita que isso também vai trazer alguma limitação na cadeia de produtos que os varejistas poderiam estar vendendo? O anexo da instrução normativa, ele já desde o início, ele limitou alguns produtos, né? É uma lista móvel que eventualmente, em função de proteção comercial e defesa da economia nacional, possa ser ampliada ou em algum outro momento talvez diminuída, mas a lógica da lista foi essa, que ela pode ser, ao longo do caminho, percebendo
algum comportamento que deva ser ajustado, incluir ou não outros produtos, né? A questão da legislação antidumping é isso, é adequar uma legislação que nem é da Receita Federal, é do Ministério da Indústria e Comércio, né? Visando muito mais proteção do mercado por questão tributária. Duas perguntinhas bem específicas. Em relação até aqui do grupo 22 da vedação de quantidade de bebidas, se todos os itens do grupo 22, que entra água mineral, derivados de uva, enfim, entram no limite de quantidade ou apenas as bebidas alcoólicas? Por exemplo, uma cerveja não alcoólica, por exemplo, ela estaria no limite da quantidade ou não? Vou pedir desculpa ao senhor, mas essa pergunta é de uma especificidade tanto que eu teria que me reportar à norma e assim, de cabeça eu não saberia lhe dizer. E o usuário do nosso site que nos fez essa pergunta e nós também não soubemos responder. Esse tipo de questionamento, então assim, talvez em regra geral para os usuários também, assim, nós temos lá um perguntão na nossa página da Receita, já temos 47 perguntas respondidas, estamos acrescentando mais algumas, elas cobrem a maioria dos questionamentos feitos até agora. Na eventualidade de não estar lá, o contribuinte se dirige às nossas unidades e ele pode receber uma orientação verbal, se for muito simples, ele pode dar uma orientação, pode inclusive formular uma consulta, se não estiver claro na legislação, ele pode formular uma consulta formal, né, que tem a vantagem de, naquele aspecto, o proteger em relação à conduta dele. Tá? Mas a maioria das perguntas técnicas nesse nível, na própria unidade, ou se não tem na unidade não responder, nós temos nossas divisões da superintendência, é um estudo e a gente dá a resposta. Tá? Um dos itens que são exigidos na documentação para requerer a habilitação é a documentação do software. A pergunta há um formulário que a Receita vai disponibilizar especificando as informações que são fornecidas ou quais são as informações do software que terão que ser fornecidas? Nós temos um ato declaratório executivo da Coana que trata desse assunto. Hoje é o documento, é o ADE número 5, que é o documento que nós vamos nos basear. Então, preenchendo aqueles requisitos que estão lá e a integração com o sistema, de nossa parte estaria atendida. Então não vai ter uma especificação justamente porque, teoricamente, cada empresa pode montar o seu software, pode fazer de forma diferenciada. O que tem que observar é a legislação posta e o ato declaratório que trata desse assunto.